Vamos lá, pessoal. Mais uma etapa pra gente matar essa parte, hein? Rapidinho. Vamos ver. Exemplos de provas e curiosidades que caem em prova. Muito bom para diferenciar você do teu concorrente. Deixar ele colocando cis, trans, e você saber um passo a mais. E aí a sua aprovação. Vamos lá? O que é que nós temos aqui? Duas moléculas são isômeros, tem isomeria cis trans, você concorda? Olha aqui, olha só. 17, número atômico 1. Número atômico 1, número atômico 17. Os dois mais pesados estão em lados opostos. Você não tem dúvida que essa é a forma trans. Porque forma uma cadeirinha, se você desenhar, e trans na cadeirinha. Sim, forma trans. Tranquilo? A forma de lá. Ó, os dois mais pesados no mesmo lado, formando a letrinha C. Você não tem dúvida que é a forma cis+. Não tem dúvida, tranquilo. Forma trans, forma cis. Tranquilo? Ah, professor, e então é isso aí. Eu vou saber disso aí, vou passar no concurso, vou vestibular, vou passar no Enem. Não, vai. Não é só isso. Isso se você errar, você se ferra. Você tem que saber um ponto a mais. Você não pode errar isso e saber um pouquinho a mais. O que é, professor? Esses dois caras, eles são parecidos, mas não são o mesmo composto. Porque um é a forma trans e outro é a forma cis. Essa aqui é a forma trans 2 dicloroeteno. Essa é a forma cis 1, carbono 2, dicloroeteno. Beleza? É a forma cis e a forma trans. Essa é a forma trans. Aquela é a forma cis. Não vou mexer com nomenclatura agora, mas você sabe. É o 1,2 dicloroeteno, 1,2 dicloroeteno. Só que essa é a forma trans, essa é a forma cis. A gente simboliza na frente, então vou colocar aqui. Trans, 1,2 dicloroeteno. Trans, 1,2 dicloroeteno. 1,2 dicloroeteno. E essa aqui é a forma cis, 1,2 dicloroeteno. Eu coloquei aqui só pra... sabe a diferença que tem que colocar aqui, você sabe o que tem que colocar aqui. A gente já vai ver. A gente pode colocar assim também? Pode. Colocar entre parênteses? Pode. Olha aí, tá? Então, olha só. Forma cis, forma trans. Beleza. O que eles podem pedir, professor? Isso eu já sei. Então, eles podem pedir o seguinte, ó. Qual das duas tem ponto de ebulição maior? Qual das duas é mais difícil de ferver? Você olha para as duas e vai dizer assim, qual das duas precisa ter uma temperatura mais alta, mais elevada para poder entrar em ebulição, as moléculas se soltarem uma das outras e passar do estado líquido para o estado gasoso? Como que eu vou saber disso, professor? Bom, rapidinho. Nós precisamos saber aqui, pessoal, qual dessas duas moléculas é mais polar que a outra. Porque pensa, se uma molécula é polar, a ligação intermolecular dela é uma ligação forte. Uma ligação forte se comparada com a outra que não é polar. Então, uma molécula polar, ela vai ter uma ligação mais forte. Se ela tem uma ligação intermolecular mais forte, é mais difícil delas se soltarem e virar gás. Então, o ponto de ebulição desta, que tem força intermolecular forte, alta, essa vai ter um ponto de ebulição maior. Se aquela outra, se por exemplo essa for a molécula apolar, se for a molécula apolar ou menos polar, as ligações delas não serão tão fortes, elas não têm polos para ficar se ligando fortemente. Então as interações intermoleculares delas serão de outro tipo mais fraca. Então elas se soltariam mais facilmente, então teria um ponto de ebulição menor. Uma baixa temperatura, ela já se soltou. Então a ideia minha é saber qual das duas tem ponto de ebulição maior. Por quê? Aquela que for mais polar estará mais bem ligada, ponto de ebulição será maior. Vamos gravar de uma vez por todas pro Enem para a gente não perder tempo? Entre o cloro e o carbono, nós temos que saber qual deles está puxando, olha só, a polaridade da molécula, a polaridade da ligação. O cloro, que é o mais eletronegativo que o carbono, ele puxa os elétrons da ligação mais para o lado dele. O cloro, que é o elemento mais eletronegativo entre o carbono e o cloro, puxa para o lado dele. Entre o carbono e o hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo que hidrogênio. Entre o carbono e o hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo que hidrogênio. E nós temos os vetores apontados dessa forma. Entre carbono e carbono, nenhum dos dois ganha, porque dois vetores, mesma direção, sentidos opostos, estão se anulando. Vejam, este vetor, na direção, vou chamar de inclinado, tá?
essa inclinada, esse vetor inclinado com este vetor inclinado, eles estão na mesma direção, ó, eles são paralelos, só que são sentidos opostos, eles se anulam, vejam, mesma intensidade, sentidos opostos se anulam aqui, quando eles estão na mesma direção. E esses dois aqui também não são iguaizinhos, vejam, só que estão na mesma direção, só que sentidos opostos, eles também se anulam. O que eu percebo? Uma molécula trans dessa forma, ela tem resultante igual a zero. Ela tem resultante nula dos vetores. Então, essa molécula aqui é uma molécula apolar. Ela não tem polo. Enquanto aquela molécula de lá, veja, entre o carbono e o cloro puxa. O cloro é o mais eletronegativo. Entre o carbono e o cloro é o mais eletronegativo. Entre o carbono e o hidrogênio, o carbono é o mais eletronegativo. Entre o carbono e o hidrogênio, o carbono é o mais eletronegativo. Esse vetor cloro com este vetor cloro, veja, eles não estão se anulando. Estão no mesmo plano, entretanto, eles estão fazendo uma conjunção. Olha só, eles estão fazendo uma soma de vetores. Esses dois vetores somados juntos, perceba, eles vão dar um resultante para cima. Eles estão somando. Lembra? Regrinha de vetores? Eles vão somar. Ah, pessoal, como é que faz isso? Lá da física, pessoal. Soma um vetor, você pode usar a regra do polígono, veja, ó, os dois vetores, a resultante está para cima. A resultante está para cima. Esses dois, a mesma coisa, eles estão se somando. Eles estão polarizando essa molécula. Essa molécula é polar. Professor, o que eu vou gravar para o meu vestibular? O que tem dentro dessa aula? Essa aula, molécula trans é apolar. Molécula cis, polar. Se a molécula cis é apolar, a molécula cis tem o maior ponto de ebulição, porque as moléculas estão muito bem mais ligadas, estão melhores, mais fortemente ligadas, então o ponto de ebulição delas é maior, precisa de uma temperatura maior para poder romper as ligações intermoleculares e elas virarem vapor. Então, forma cis tem ponto de ebulição maior que a trans. Grava isso. Cis maior que trans. Só por curiosidade, ponto de ebulição dessa aqui é 47 graus e um pouquinho, e o ponto de 47,5. E o ponto de ebulição da molécula cis é 60,2, 60,3 graus Celsius, ponto de ebulição. Por curiosidade, não me vai decorar isso aqui, só saiba, a forma cis tem ponto de ebulição maior do que a forma trans. Beleza? Professor, mas como é que eu vou saber desse negócio que você falou? Uma dicasinha só de última hora para você pro Enem, já que é uma revisão, a gente pode misturar um pouquinho. Tabelinha de eletronegatividade. Como cresce a eletronegatividade? Bom, o flúor você já sabe, é o elemento mais eletronegativo da tabela, mas a gente precisa às vezes ter um controle de saber em alguns principais ali qual é o mais. Bom, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Eu sei que o iodo é mais eletronegativo que o cloro ou o cloro é mais eletronegativo que o iodo? Bom, olha a flechinha, ó, é um sinalzinho de maior. Cloro é mais que iodo. Então tá crescendo para cá, ó. O flúor é o mais. E nessa tabelinha, o hidrogênio é o último. Como é que eu vou decorar tudo isso aqui? Tem uma decoradinha bem podre para você, tá? A gente assassina o português, nem mais dá nada. É só pra gente decorar mesmo, ó. É a história do carinha que foi num clube, brigou, levou um pau do lado. Vamos lá? Olha só. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Traduzindo, levou um pau, né? Aí por que você disse que assassinou o português, professor? Porque fui ontem no clube. Eu fui ontem ao clube, né? Mas tudo bem, pra gente entender, fui ontem no clube, né? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Tem alguns que têm preferências em mudar aquele final ali, mas fica a cargo seu, tá? Eles mudam mais ou menos assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado pelos homens, tá? Se você preferir fazer esse finalzinho assim, pode ser pelos homens também, tá? Mas eu prefiro, vamos lá. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Um abraço para vocês. Vamos para os exercícios. E para finalizarmos, só mais alguns exemplozinhos, só para a gente fixar aquela matéria, dar aquela apertadinha, falar assim, não, acho que eu entendi. E claro, resolver mais exercícios aí, né, pessoal, com o seu material. Vamos lá? Olha só o que caiu na FUVEST. A gente vai mostrar alguns exemplos rapidinhos aqui para mostrar que se cai, não é uma coisa difícil, tá? A gente vai dar uma aprofundada legal aí depois, uma aperfeiçoada legal na isomeria óptica, né? Bastante dúvida o pessoal tem aí. Vamos lá, fixando aqui rapidinho. Na FUVEST ele pedia... Este isômero, da forma daqui... Esse isômero não, esse composto, ele tem isomeria? É a primeira pergunta que a FUVEST fez. Aí você se pergunta, olha, eu tô vendo uma dupla ligação entre carbonos. Dupla ligação entre carbonos, primeira exigência para ter uma isomeria geométrica cis-trans, né? Agora eu te pergunto, nos carbonos da dupla,
Tem ligantes diferentes? Veja, vamos analisar. Esse carbono da esquerda tem um ligante metil e tem um outro ligante metil. Dois ligantes iguais. Não temos isomeria geométrica do tipo cis-trans aqui. Foi a pergunta que eles tinham feito lá. Traduzir rapidinho a pergunta para você. Caiu na Unicamp. O que caiu na Unicamp, professor? Esse da Unicamp, ele deu esse desenho do jeitinho que está aqui, né? Você sabe que está faltando alguma coisa aqui, né? Tá faltando o quê? Olha, professor, carbono, eu sei que ele tem mais hidrogênio para cá. Tem mais hidrogênio para cá. Olha, esse carbono tem 3 ligações, mais um hidrogênio para cá. Tranquilo. Então, você completava ali essa moléculazinha, que essa molécula aqui, só por curiosidade, pessoal, é o ácido fumárico. Ácido fumárico. É um nome meio tipo, né? Mas é o ácido fumárico. A gente vai ter aulas de orgânica, revisões de orgânica, e lá você vai aprender o ácido fumárico. Esse ácido fumárico, ele apresenta uma isomeria. Sim, é o que eles afirmavam lá. Apresenta isomeria do tipo trans, cis, trans. Veja, ó, do jeitinho que tá aqui, o ácido fumárico tem dupla ligação. E nos carbonos da dupla, veja, nesse carbono tem ligantes diferentes. Beleza, nesse carbono aqui, ligantes diferentes também. Opa, tem isomeria cis-trans aqui. E que tipo de isomeria? Tá em qual conformação aqui? Ah, tá na formação trans. Por que trans? Ah, olha só, o mais pesado tá deste lado, né? E o mais pesado está do outro lado, está do lado de baixo, vamos chamar assim. Tranquilo? O mais pesado tá do lado de baixo. Claro que se for desenhar esse troço aqui, você já sabe o que ia dar, né? É a forma trans, é a cadeirinha dentista, né? Forma trans para você, sim, tem isomeria cis-trans, satisfez. E aqui da UNB, Universidade de Brasília, olha só, ele deu 3 aqui questõezinhas, 3 nomenclaturas oficiais para que você desenvolvesse, abrisse, fizesse o formato da molécula, mostrasse a fórmula plana, estrutural e analisasse se tem isomeria cis e trans. Será que tem no primeiro? 2-metil, but 2-eno. Como é que eu monto aqui? Professor, but. Primeira coisa, vai, but. But tem 4 carbonos. No carbono 2 tem um N. Ó, no carbono 2 tem um N. Então, carbono 1, carbono 2 tem um N. No carbono 2, então, tem a dupla. E no carbono 2 tem o metil. Você só vai seguindo em partes. Pode começar do jeito que você quiser. Eu queria começar por aqui, professor. No carbono 2 tem o metil. Então, você ia contar 1, 2. Coloca o metil. Esse é o metil. E no but, né? No 2-metil, e no carbono 2 tem o EN, a dupla, tá aqui. A pergunta que se faz: este composto tem isomeria cis-trans? Tem dupla entre carbonos, só que olha o que aconteceu nesse carbono. Metil, metil, 2 ligantes iguais. E 2 ligantes iguais, neca. Nós não temos isomeria cis-trans, a não ser que fosse um composto cíclico, sim? Mas temos a dupla, mas nós não temos 2 ligantes diferentes no carbono, tranquilo? E o but 2-eno, será que tem? But 2-eno, but. Então vai primeiro pelo prefixo número de carbonos. But, tem 4 carbonos. No carbono 2 tem uma dupla. No carbono 2 tem uma dupla. E agora? Que é o carbono 1, carbono 2. E agora? Será que esse composto tem isomeria cis-trans? Então como é que eu vou analisar? Primeiro, veja se tem carbono, se tem dupla entre carbonos ou é um composto cíclico. Não é um composto cíclico, então deve haver uma dupla. Beleza? Tem uma dupla. Agora, olha se no carbono das duplas tem 2 ligantes diferentes. Você está enxergando os 2 ligantes diferentes? Eu estou. Veja, neste carbono, concordam que tem ligado a ele um metil? E o que mais que tem ali que eu não estou enxergando, mas tem? Se não aparecer, você sabe que tem. Não tem um hidrogêniozinho aqui também, pessoal? Não tem o hidrogêniozinho aqui também? Então era só... Por quê? Porque tem que fazer 4 ligações. Apareceu mais hidrogênio. Tem o metil e o hidrogênio. 2 ligantes diferentes. E nesse carbono da direita, temos ligado a ele um metil e mais o hidrogênio que não está aparecendo aqui. Agora está explícito. Beleza? 2 ligantes diferentes. Sim, este but 2-eno é um isômero. Aliás, tem isomeria. Isomeria cis-trans. Tranquilo? O de baixo, 1,2 de cloro penteno. Penteno. Então, corra lá. 1,2 de cloro penteno. Acho que tá faltando alguma coisinha aqui, peraí. 1,2 de cloro. Deixa eu pegar minha folha que deixei cair no chão. Ah, não tá faltando não. Penteno, vamos lá. Vamos lá, penteno. Opa. Penteno. Então tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza?
2 de cloro penteno. Ah, tá faltando aqui, pessoal. 2 penteno, tá? 2 de cloro, 2 penteno. Então, você desenhou o penteno, já que é penteno, ou pente 2-eno. Pente 2-eno, tá? Era a palavra aqui, pente 2-eno. Então, eu sei que é pente, tem 5 carbonos. No carbono 2 tem a dupla. 1, 2. Coloquei a dupla, porque pente 2-eno, estava escrito aqui. No 1 e no 2 tem 2 cloros. 1 e 2 tem 2 cloros. No carbono 1 tem um cloro. No carbono 2 tem um cloro. Tá? Então, no carbono 1 tem a dupla, não é? Olha aqui. 1 penteno. 1,2 de cloro, pente 1-eno. Vamos lá. No carbono 1 tem a dupla. Tá? Eu coloquei a dupla agora, pessoal, só para poder analisar, ver se tem isomeria cis-trans aqui. Dessa forma, tem isomeria cis-trans? Dessa forma tem, professor. Depois de tanta mudança aqui, tem. Olha aqui, 1 penteno. Então, tem a dupla no carbono primeiro, o carbono da ponta tem um cloro, mais o hidrogênio, que você sabe que tem. O carbono aqui tem um cloro e mais tudo isso aqui ligado a ele. Olha só que interessante. Nesse carbono, tem 2 ligantes diferentes? Tem. Nesse carbono, tem 2 ligantes diferentes? Tem também. Então, olha só para você não ficar com dúvida, aqui era 1,2 de cloro penten 1-eno. Não, pente 1-eno, tranquilo? 1,2 de cloro pente 1-eno. Fazendo a molécula, vai dar isso aqui. E sim, aqui tem isomeria cis-trans. Pequeno errozinho ali, nossa, danada, revisão feita, beleza? Um abraço pra vocês, tchau, tchau. E não esqueça que ao final de cada conteúdo, você vai receber um mega simulado na plataforma EBTest, que traz, além de vários exercícios, um vídeo gabarito explicativo em cada alternativa, que é para você sair sem dúvida nenhuma e conseguir se preparar muito bem com as nossas videoaulas e muitos exercícios na sua prova de Enem, para a sua prova de vestibular, para o seu colégio. E você só larga pra gente um likezinho aí, dá uma compartilhada nos nossos vídeos e conta pra todo mundo que aqui você estuda com videoaulas e resolve exercícios com vídeo gabarito e tudo mais. E nós vamos lá para likezinho, like. Tira essa coisa da tua cabeça de que isomeria óptica é difícil. Isomeria